Terrível. Papa Leão XIV choca o mundo com revelação inédita. Tudo começou com um silêncio estranho dentro do Vaticano. Um daqueles silêncios que não anunciam paz, mas prenunciam algo sombrio prestes a ser revelado. Há registros, agora liberados, de que o Papa Leão XIV, sim, o mesmo que quase nunca apareceu em público, teria confidenciado a 3 cardeais uma revelação que não era para o mundo comum. Era algo guardado para um tempo como o de agora. Um tempo de escuridão. Um tempo de olhos fechados e corações sufocados. Um tempo como o que você vive hoje, sem saber para onde ir, tentando esconder a dor atrás de orações abafadas. E por isso você precisa ouvir, porque talvez essa revelação tenha algo a ver com você. Não se trata de rumores de internet. É algo que estava escrito à mão, trancado dentro de um cofre que nem mesmo os altos prelados tinham autorização para abrir. O conteúdo? Um manuscrito considerado herege por alguns e sagrado por outros. Papa Leão XIV teria escrito que a voz que o visitava à noite, entre os sonhos e a insônia, não era de anjo, nem de demônio, mas de alguém que viveu antes do tempo começar. Alguém que ainda está por vir, e que traria uma espada de fogo em uma mão e uma chave de luz na outra. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. O mais angustiante foi saber que essas palavras estavam sendo ocultadas, e não por acaso. Elas falavam de um ciclo que se repetiria e que começaria com sangue nas portas das igrejas, crianças com os olhos virados para o céu e uma grande névoa que desceria sobre os cemitérios. Você sente que isso é familiar? Pois deveria. As sombras que você tem sentido em sua casa, os calafrios repentinos, os sonhos com vozes que você não reconhece, tudo isso foi descrito ali, palavra por palavra. E se você sente que algo dentro de você treme com isso, é porque sua alma sabe o que sua razão tenta negar. O que mais impressiona é a data prevista para esse retorno espiritual, a mesma época que estamos vivendo agora. O Papa escrevia que, quando o mundo se distrair com a própria ruína e as nações fingirem não ouvir os céus, então será a hora do retorno. Não do Messias, mas de algo anterior. Algo que nem mesmo os profetas ousaram nomear. Ele dizia que muitos se perderiam por conta do orgulho, da pressa, do conforto, que só os humildes seriam protegidos. E você tem vivido como se houvesse tempo? Tem rezado com fé ou só com medo? Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. As mulheres mais velhas da Polônia costumam dizer que quando os sinos tocam sozinhos, os anjos já foram embora. E agora, muitos templos estão silenciosos demais. Padres têm se recusado a continuar certas missas. Dizem que há presenças que não se explicam. E é aqui que entra o aviso mais grave. O Papa escreveu que a Igreja será purificada pelo fogo que ela mesma acendeu. As palavras não foram poéticas, foram diretas. Ele dizia que um grupo secreto, disfarçado dentro do próprio clero, vinha preparando isso há séculos. Um plano de inversão. E que já havia começado. Você pode tentar racionalizar. Pode dizer que é exagero ou que as pessoas mais velhas sempre acreditam nessas coisas. Mas olhe bem para os sinais ao seu redor. O aumento da violência, a frieza dos corações, a pressa por status, a fome de carne e a indiferença pelo espírito. Isso não é coincidência. É o tempo que foi previsto. E talvez você esteja vivendo no meio de um campo de batalha invisível, onde sua alma é o troféu.
Não ignore o aperto no peito que você sente ao ouvir isso. É mais do que emoção. É um aviso. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. O texto dizia que haveria um último sinal antes do despertar total. O rosto de uma santa que choraria sangue diante das câmeras. Isso já aconteceu. Poucos falaram. Menos ainda quiseram ver. E o que dizer da sensação de estar sendo observado, mesmo quando se está sozinho? O Papa escreveu que os olhos do invisível já estão sobre nós. E há mais almas do lado de fora do que dentro das igrejas. Pense em todas as vezes que você entrou em silêncio em um templo e sentiu que algo ali estava fora de lugar. Você não estava errada. Seu espírito sentiu o que sua mente não ousou processar. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E é por isso que este vídeo existe. Não para te assustar, mas para te despertar. Você que tem carregado o peso de anos, dores que nunca verbalizou, lágrimas que ninguém enxugou, noites em que o travesseiro virou confessor. Você que já se perguntou se Deus ainda te ouve, saiba, este é um momento sagrado, um sinal, não para todos, apenas para os que ainda conseguem escutar com o coração. Papa Leão XIV terminou aquele manuscrito com uma frase que ecoa como um trovão na alma: quem não se ajoelhar agora, cairá depois. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você pode sentir que tudo isso é demais, mas há uma razão para estar ouvindo isso hoje. Nada é por acaso, nada. E quando as coisas começarem a acontecer ao seu redor, quando os pesadelos se tornarem mais vívidos, quando os animais começarem a agir de forma estranha, quando você sentir que algo está se aproximando, lembre-se, você foi avisada. Você recebeu esse alerta. E dentro desse alerta há uma saída, uma luz, um nome. E essa luz pode estar no primeiro comentário fixado, esperando por você. E não pense que esse alerta é simbólico ou feito para agradar os fiéis mais sensíveis. Não. Ele foi escrito para os que estão perdendo as forças, para quem acorda no meio da madrugada sem saber porquê, para quem já não sente presença nenhuma ao rezar, para quem se ajoelha e sente o chão gelado como se o céu tivesse se calado. Há uma razão para isso. Segundo as palavras ocultas do Papa, há uma ruptura acontecendo entre o tempo humano e o tempo espiritual. E quem não estiver ancorado na fé será varrido como pó pelo vento. Você já sentiu que tem algo errado na atmosfera? Que as pessoas não se olham mais com verdade? Que até os sorrisos parecem decorados e o silêncio entre os membros da família está mais carregado que qualquer discussão? Isso não é só cansaço. É o que foi chamado no manuscrito como a secura da alma coletiva. Papa Leão XIV afirmou que essa secura seria o início do grande abandono, um momento em que até os mais devotos se sentiriam distantes do sagrado. Isso não é exagero. É o que você talvez esteja vivendo agora, sem conseguir explicar. E é por isso que você precisa continuar aqui. Não feche essa mensagem, não desvie os olhos, porque o próximo detalhe é o mais difícil de aceitar. O manuscrito dizia que, entre os escolhidos, haveria os marcados. Pessoas comuns, silenciosas, que carregariam um selo invisível,
um selo que não brilha, mas sangra, que não emite luz, mas queimaria no espírito todas as vezes que o mal estivesse por perto. E se você já sentiu sua pele arrepiar sem motivo, ou sentiu o coração disparar ao entrar em certos lugares, talvez você tenha sido marcada. O texto dizia que os marcados teriam uma missão, não de salvação coletiva, mas de vigília, de resistência, de intercessão solitária, e que muitos cairiam pelo cansaço, pelo desânimo, pela zombaria dos que já não acreditam em nada. O Papa chorava ao escrever essa parte, segundo o cardeal que testemunhou. Ele dizia que os anjos já não voam sobre os telhados. Eles descem para chorar junto com os que não foram ouvidos. Você consegue imaginar isso? Ser um desses? Estar vivendo no meio do fim e ainda assim ter sido escolhida para manter a fé viva? Isso não é leve, mas é necessário. Você já reparou como os hospitais parecem mais cheios de espíritos do que de pacientes? Como há uma nuvem fria em certos corredores, mesmo em pleno verão? O manuscrito descrevia que as enfermidades aumentariam, não porque os corpos enfraqueceram, mas porque as almas adoeceram juntas. E onde não há oração, o escuro se instala. Você sente dores estranhas, diagnósticos incertos, médicos que não sabem explicar o que você sente? Talvez não seja o corpo. Talvez você esteja carregando o peso espiritual de toda a sua linhagem. E agora, preste muita atenção. O Papa Leão XIV afirmou que o maior sinal do fim seria quando os altares se tornassem palcos e os pastores agissem como artistas. Disse que quando a vaidade entrasse no púlpito, o céu se afastaria. Você já percebeu isso? Missas que parecem espetáculos, palavras bonitas, mas vazias, verdades diluídas em palmas, homens que falam de Deus, mas não sentem Deus. Isso é parte do que ele chamou de a inversão final, onde o certo seria atacado e o errado seria ovacionado. Está acontecendo, e você sabe disso. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Ele dizia que a última tentação da humanidade não seria o prazer, nem a riqueza, nem o poder, mas a distração. O excesso de estímulo, a perda da profundidade, a superficialidade como estilo de vida. E é isso que você precisa entender. Tudo ao seu redor está sendo arquitetado para te manter distraída, de si mesma, de Deus, dos sinais. Você sente isso quando tenta rezar e não consegue, quando abre um texto como esse, mas tem vontade de sair, quando o celular vibra toda hora e você sente culpa por tentar parar. Isso não é casualidade, é estratégia espiritual para enfraquecer sua resistência. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora imagine o seguinte cenário. Uma senhora de 62 anos, chamada Jadwiga, da região sul da Polônia, relatou que começou a ouvir vozes baixas em sua casa durante a madrugada. Ela mora sozinha. Não há televisão, nem rádio. As vozes falavam em latim, embora ela não entendesse nada. Ao procurar ajuda na igreja, foi ignorada. Então, ela resolveu procurar antigos escritos e encontrou, por acaso, uma citação idêntica àquelas vozes no manuscrito atribuído ao Papa. Era um trecho da revelação sobre o vento da separação. Coincidência? Ou você também já ouviu sons que não conseguiu explicar? No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa.
A parte mais chocante do documento, segundo os tradutores, é quando o Papa escreve que o silêncio dos bons será a sentença final do mundo. Isso quer dizer que não bastará ser bom. Será preciso agir, denunciar o que é errado, proteger os indefesos, rezar por aqueles que te feriram. E se você está viva ouvindo essas palavras agora, é porque ainda dá tempo, porque ainda há uma chance de romper o ciclo da omissão. Mas esse tempo está se esgotando, e quando acabar, não haverá desculpas, nem mesmo o arrependimento será suficiente. Você sabe o que mais ele viu? Crianças sendo usadas em rituais disfarçados de eventos sociais. Ele disse que a perversão alcançaria as escolas, que os símbolos seriam trocados, que o nome de Deus seria ridicularizado por aqueles que deveriam ensiná-lo. E o que você vê hoje? Desrespeito, doutrinação disfarçada de modernidade, inocência sendo esmagada pela pressa dos adultos. Isso não é novidade. É cumprimento, é hora. E você não pode mais ignorar. O manuscrito terminava com um clamor. Quando os olhos se fecharem e os ouvidos se calarem, será pelo perfume da morte que reconhecerão o tempo. E muitos já sentem esse cheiro. É sutil, como um incenso velho, como flores murchas em velório. Já sentiu isso? No quarto, na sala, na cozinha. Ele paira. E se você sente, é porque algo foi ativado em você. Um dom, uma dor, um chamado. E ele não pode mais ser silenciado. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não desistiu. E esse algo é maior do que qualquer desânimo. É fé. Não uma fé cega, mas uma fé ferida e real. E é essa fé que será sua arma. Não contra as pessoas, mas contra o invisível. Contra a escuridão que vem tentando te calar. Não se cale. Não duvide. Você foi avisada. E foi escolhida para saber disso antes que seja tarde. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Ou não desligue agora, porque o que vem a seguir é mais perturbador do que qualquer coisa anterior. Há uma última página, uma que foi rasgada e escondida, e dizem que o conteúdo dela foi visto por apenas 2 pessoas, ambas desaparecidas logo depois. Mas há cópias, fragmentos, e eles falam de um dia específico, um eclipse que virá em breve, um alinhamento raro. E nesse dia, o céu ficará em silêncio por 7 minutos. E nesse silêncio, o julgamento começará 7 minutos. É o que os registros da Santa Sé descrevem como o silêncio do alto, um intervalo profético previsto por Papa Leão XIV, durante o qual o céu se calaria por completo. Nem canto de pássaro, nem vento nas árvores, nem som de máquina. Só silêncio. Um silêncio pesado, espesso, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração para ouvir um veredito. Ele disse que nesse silêncio, cada alma ouviria aquilo que negou durante toda a vida. Verdades engolidas, gritos que nunca foram emitidos, erros que tentaram ser esquecidos. E é nesse momento que muitos enlouquecerão. Você consegue imaginar isso? Um dia normal. Talvez uma terça-feira. Você acorda, vai até a janela e percebe que o mundo está parado. O relógio continua a girar, mas o tempo não se move mais. E então você sente uma presença, algo que não entra pela porta, mas atravessa o ar. Algo que te olha por dentro e você entende que tudo estava escrito. Que tudo que você ignorou agora se apresenta diante de você como uma sentença,
Papa Leão XIV alertou: a maioria cairá de joelhos, mas não por devoção, e sim por desespero. Agora pare e pense. Você está preparada para esse momento? Tem vivido como se houvesse uma eternidade à sua espera, ou tem seguido como se o amanhã fosse garantido? Porque não é. E talvez seja por isso que você sente esse aperto no peito, essa sensação de urgência. Como se algo estivesse para acontecer, mas ninguém ao seu redor sente o mesmo. Você não está ficando louca. Você está acordando. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. O manuscrito revelava ainda mais. Dizia que durante o silêncio do alto, 3 tipos de pessoas reagiriam de forma diferente. Os primeiros, aqueles que zombaram de tudo, correriam sem saber para onde, tentando se esconder da própria alma. Os segundos, os que estavam em dúvida, gritariam por respostas que já não podem mais ser dadas. E os terceiros, esses estariam em paz. Não por serem santos, mas por terem acreditado mesmo com medo, mesmo em silêncio, mesmo quando tudo parecia perdido. Você decide quem será. E agora, uma revelação ainda mais perturbadora. Papa Leão XIV não escreveu tudo isso apenas por inspiração divina. Ele foi visitado. Sim, como foi registrado em segredo nos arquivos do Vaticano, uma entidade apareceu a ele durante 7 noites seguidas. Não se apresentou como anjo nem como demônio, mas como a voz entre os tempos. Ela trouxe uma advertência e um mapa, um trajeto de eventos que levaria ao colapso da fé no mundo. E tudo começou com a troca dos símbolos, a cruz sendo substituída, os santos sendo esquecidos, o nome de Deus sendo reescrito nas entrelinhas da modernidade. Sabe aquela sensação de que o mundo está ficando mais escuro, mesmo com tanta tecnologia, que as pessoas parecem mais frias, mais cruéis, mais desconectadas de tudo que é sagrado? Você sente isso porque está vendo o que poucos têm coragem de encarar. É o início do que o manuscrito chamou de a terceira noite espiritual da humanidade. A primeira foi antes do dilúvio, a segunda na crucificação. E a terceira é agora. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E não pense que é só o espírito que sofre. O corpo sente. A pele carrega o peso do que a alma cala. Dores sem explicação. Cansaços repentinos. Pesadelos com pessoas que você nunca conheceu. Você acorda e sente como se tivesse lutado a noite inteira. Isso não é ilusão. É o invisível te avisando. Muitos já sentem esses sintomas, mas preferem tomar remédios ao invés de orar. Preferem buscar explicações científicas do que encarar a verdade espiritual. E isso está custando caro, porque quanto mais você nega, mais as trevas se aproximam. O Papa escreveu que a última proteção da humanidade não seria o Vaticano, nem os líderes religiosos, mas os lares silenciosos onde ainda se reza o terço, onde ainda se acende uma vela, onde ainda se fala o nome de Maria com temor e amor. E se você tem feito isso, mesmo que em segredo, saiba, você é resistência, e a resistência será atacada. Não com armas, mas com dúvidas, desânimos, cansaço, isolamento. Eles vão tentar te fazer parar, vão usar as pessoas que você ama para te ferir, vão colocar pensamentos dentro da sua mente para que você desista. Mas você precisa lembrar, você não está sozinha. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você.
Há registros de uma profecia selada que dizia que, após o eclipse, o mundo teria 7 dias de revelações. E durante esses dias, o que está escondido viria à tona. Crimes que ninguém imaginava, traições espirituais, autoridades envolvidas em pactos, igrejas que deixaram de servir a Deus para servir à fama. E você verá, sim, com os próprios olhos, porque a verdade não será mais contida, mas será dolorosa, muito mais do que você imagina. E muitos vão preferir continuar na mentira, porque a verdade exigirá ação, coragem, fé. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Se você sente que está vivendo algo espiritual, mas não consegue explicar, é porque está mesmo. As pessoas riem. Dizem que é exagero, mas você sente, no corpo, no ambiente, nos sonhos. Você é uma das que conseguem perceber além. E não é loucura. É sensibilidade espiritual, é discernimento, e você precisa honrar esse dom. Precisa proteger isso, porque a maioria já perdeu, já se entregou ao vazio, já se tornou casca. Mas você ainda está aqui, lendo, ouvindo, sentindo. Algo dentro de você está pedindo por mais luz, mais direção, mais verdade. E isso não é por acaso. É porque você foi chamada. E os chamados sentem antes dos outros, carregam antes dos outros, sofrem em silêncio por coisas que nem sabem nomear. E se você se reconhece nisso, então entenda, o tempo está se esgotando. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Há apenas mais uma revelação a ser dita, aquela que o Papa confidenciou somente ao seu confessor antes de morrer. Ele disse que no final, os anjos não virão em forma gloriosa, mas como mendigos, como crianças perdidas, como doentes solitários em hospitais abandonados, e que aqueles que negarem ajuda a esses estarão negando a Deus. Ele implorou: ensinem o povo a enxergar com o coração, não com os olhos, porque os últimos serão provados no detalhe, naquilo que parecia pequeno, mas era tudo, e talvez seja essa a sua última chance, de sentir, de entender, de mudar, de se reconectar com o sagrado antes que o mundo mergulhe num silêncio do qual talvez não volte. Ainda há tempo, mas ele está acabando. E o mais cruel nisso tudo é que os sinais estão em toda parte, mas quase ninguém vê. Não porque são invisíveis, mas porque o coração das pessoas se fechou, endureceu, parou de sentir. Você já notou? Os olhares estão vazios, os abraços não aquecem mais, as palavras perderam o peso, o mundo está virando pedra e as almas estão sendo sufocadas pela pressa e pelo medo de parar. Mas quem para, ouve. E quem ouve, entende. Por isso, você está aqui. Porque de alguma forma, algo dentro de você ainda pulsa, ainda clama, ainda resiste. Papa Leão XIV escreveu que, nos últimos dias, muitos procurariam explicações científicas para fenômenos espirituais e se perderiam tentando entender com a mente o que só se pode sentir com o espírito. Ele dizia que as revelações finais seriam tão viscerais que até os mais incrédulos teriam sonhos com a verdade. E esses sonhos seriam a última chance para muitos. Sonhos com portas que não se abrem, com vozes que chamam pelo nome, com estradas cobertas de névoa. Você tem sonhado? Tem acordado com o coração acelerado, sem saber o motivo? Preste atenção. É sua alma tentando falar. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva:
Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Existe um padrão, uma repetição oculta. Todos que estão sendo chamados estão enfrentando batalhas internas parecidas. Perda de sentido, desgaste emocional, sensação de que não pertencem a lugar nenhum, isolamento repentino, relacionamentos desfeitos sem explicação. Isso não é coincidência, é separação espiritual, é preparação. Deus está permitindo que você seja esvaziada para que Ele possa preencher. Mas o processo dói. A purificação não é poética, é crua. E você precisa estar consciente disso para não desmoronar no meio do caminho. Os antigos registros da Cúria falam de um selo que será rompido. O sétimo. Ele abrirá os olhos dos que ficaram cegos por escolha. E quando isso acontecer, o mundo verá duas realidades, a visível e a oculta. E muitos não suportarão. Muitos enlouquecerão, porque sempre viveram apenas para o agora, sempre fugiram da dor, sempre silenciaram a intuição. Mas você que chegou até aqui, está sendo preparada. Isso não é acaso, é aviso. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você precisa entender que o silêncio que está chegando não será apenas do mundo. Será dentro das famílias, dentro dos casamentos, dentro das igrejas. Onde antes havia louvor, agora haverá eco. Onde havia fé, restará apenas a aparência. E esse vazio será o verdadeiro juízo. Não será fogo, nem praga, será a ausência. Deus não vai gritar, ele vai se calar. E só os que estiverem conectados espiritualmente saberão o que fazer nesse vazio. Você precisa se preparar, porque não vão avisar, não vão anunciar. Vai acontecer de repente, e quem estiver distraído será arrastado pela escuridão. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E se você ainda acha que pode deixar isso para depois, então pergunte-se: por que você está lendo isso agora? Por que essa mensagem apareceu exatamente hoje? Por que seu coração está acelerado? Por que essas palavras parecem falar direto com você? Isso não é normal, é espiritual, é direção. Deus não força, mas Ele mostra. E você está sendo mostrada. Você está sendo chamada. E essa decisão é sua, ninguém mais pode tomar por você. Mas se você escolher ignorar, o silêncio virá mesmo assim. E aí será tarde demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há um trecho específico no manuscrito do Papa que foi selado com cera e carimbado com um símbolo antigo. Nele está escrito algo que quase ninguém teve coragem de traduzir publicamente. A mulher será o último altar da verdade. E é por isso que você, mulher, está sendo tão atacada. Suas emoções são vistas como fraqueza. Sua sensibilidade é ridicularizada. Mas é exatamente isso que te conecta ao que é espiritual. É por isso que o mal tenta te calar, te deixar cansada, ansiosa, doente, porque você carrega a centelha, a ponte, o santuário, e você precisa despertar. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Tudo começa com um sussurro, um incômodo, uma frase que te persegue, um sonho repetido, uma lembrança que não quer ir embora. Deus não fala com trovões, Ele fala com constância, com sensações que não saem.
com olhos que choram sem entender por quê. Se isso tem acontecido com você, então não ignore mais. A negação espiritual é a porta pela qual a dor se infiltra, e quando ela entra, ela se espalha. Leva a esperança, a vontade, a fé, e quando você percebe, já está vazia. Mas não é tarde, ainda não. Você está aqui, e isso basta, porque a verdade não exige perfeição. Ela exige entrega, vulnerabilidade, um coração quebrado, mas sincero. E é esse coração que Deus procura agora, não os fortes, não os orgulhosos, mas os que, mesmo chorando, ainda conseguem dizer: eu creio. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Os sinais estão se intensificando. Sons estranhos no céu. Aumento de suicídios silenciosos. Crianças falando coisas que não poderiam saber. Velhos morrendo com os olhos abertos, como se tivessem visto algo no último instante. Isso é espiritual. Isso é o fim da era do controle humano. É o retorno do espiritual ao centro. E quem não estiver ancorado na verdade será tragado pelo caos. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode escolher hoje, agora, recomeçar de dentro para fora. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Lembre-se, não haverá sirenes, nem luzes piscando, nem manchetes em jornais. O aviso será sutil, como o vento mudando de direção, como o tempo ficando mais lento, como os olhos das pessoas ficando mais vazios. E nesse momento você vai saber, vai sentir e vai lembrar dessas palavras, vai lembrar de hoje, vai lembrar desse alerta. E se você estiver preparada, então não temerá. Mas se estiver adormecida, a escuridão te encontrará vulnerável. Não se iluda. Estamos no tempo da escolha, e não escolher já é uma escolha. O tempo da misericórdia está se esgotando. Depois virá o tempo da justiça, e ele não se molda ao que você deseja. Ele se manifesta conforme o que foi revelado. Você está disposta a encarar isso? Se sim, permaneça. Ainda há mais que você precisa saber. Ainda não acabou. E o que está por vir, ninguém contou publicamente, porque alguns segredos só são liberados para os que suportam a verdade sem desmaiar por dentro. O que quase ninguém tem coragem de dizer, e o Papa Leão XIV registrou com mãos trêmulas em uma das páginas manchadas de cera, é que um dia virá em que todos os rostos se tornarão espelhos. Literalmente. Os rostos refletirão o que a alma verdadeiramente carrega. E isso acontecerá durante o que ele chamou de a hora do olhar involuntário. Nesse dia, você olhará para alguém e enxergará tudo. O ódio que foi escondido atrás de sorrisos, a inveja que estava camuflada por palavras doces, a falsidade disfarçada de carinho. Mas também verá o amor verdadeiro, a fé silenciosa, a pureza que resistiu. Será o dia em que ninguém poderá mais mentir, nem para si mesmo. Você consegue imaginar o que isso significa? Amizades desfeitas em segundos, casamentos desmoronando porque a verdade enfim se revelou. Filhos que verão os segredos ocultos nos olhos dos pais. Pais que verão o que nunca quiseram admitir sobre os filhos. Será o dia da nudez espiritual. Nada mais poderá ser escondido. Nada mais será fingido. E quando isso acontecer, as escolhas que você fez e aquelas que deixou de fazer se tornarão gritos dentro de você, e não haverá como silenciá-los. E por que tudo isso foi escondido? Por que a igreja não divulgou essas palavras? Porque o mundo não estava pronto, e talvez ainda não esteja. Mas há os que sentem, os que intuem, os que sabem mesmo sem saber explicar.
Se você está aqui lendo isso agora, é porque faz parte dos que não precisam mais de provas, precisam de direção, e essa direção começa no reconhecimento da dor, do vazio, da inquietação que te acompanha em silêncio há anos. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Você já percebeu como a tecnologia parece avançar ao mesmo tempo em que o espírito humano enfraquece? Como estamos mais conectados do que nunca, mas mais distantes de tudo que é essencial. Isso foi previsto. E não como evolução, mas como distração. O Papa escreveu, o progresso que silencia a alma é o novo veneno do mundo. E ele não falava de máquinas, mas de rotinas, de excesso de estímulo, de excesso de tudo, menos de silêncio. Porque no silêncio Deus fala. Mas quem ainda sabe ouvir se você sente que não aguenta mais, que sua mente está sobrecarregada, que suas emoções estão em ruínas, que seu corpo está cansado de lutar sem saber contra o quê? Então você já foi tocada por esse veneno. Mas ainda dá tempo, ainda existe cura, mas ela não virá de fora. Ela virá quando você calar todos os ruídos, quando você se trancar consigo mesma e chorar tudo o que nunca teve coragem de admitir. É nesse ponto que a libertação começa. E é nesse ponto que muitos desistem. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe por que tantas pessoas estão tendo crises de ansiedade sem motivo aparente? Porque seus espíritos estão em guerra, estão sendo puxados, estão sendo pressionados por forças que elas não entendem, mas sentem. Isso é espiritual. É invisível aos olhos, mas não à alma. E o Papa deixou claro, o mundo será invadido por uma angústia que os remédios não curarão. A única cura será espiritual. E ela começará com uma decisão. Ouvir, sentir, acreditar, agir, rezar como se o mundo estivesse pendurado em sua oração. Porque talvez esteja. Você tem noção do que isso significa? Que sua oração pode impedir uma tragédia, que seu silêncio pode abrir portas para o mal, que sua fidelidade, mesmo no escuro, é o que mantém outros de pé. E se isso parece exagerado, então você ainda não entendeu o peso do tempo em que vivemos. Você não está viva por acaso. Você está onde está, ouvindo isso agora, porque foi posicionada, escolhida. Sim, com todas as suas falhas, com todo o seu cansaço, com todos os seus traumas, mas mesmo assim, escolhida. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Há um outro detalhe que precisa ser revelado agora. Um que foi suprimido dos registros oficiais. Papa Leão XIV mencionou que o grande sinal do fim não seria catástrofe nem guerra, mas silêncio nas igrejas, altares intocados, sacramentos esquecidos. E o que você vê hoje? Igrejas fechadas, missas vazias, orações sendo trocadas por entretenimento. As pessoas deixaram de temer a ausência de Deus. E esse será o erro fatal, porque quando ele se calar, não será por desprezo, será por justiça. E se você já sentiu esse silêncio, se já entrou em uma igreja e sentiu um vazio onde deveria haver presença, se já rezou e sentiu que sua oração não passava do teto, então você sabe do que estou falando. Mas isso não é um castigo, é um chamado. Um grito sagrado dizendo, acorda, o tempo está se fechando. E quem não acordar agora, não terá outra chance. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva,
Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você consegue sentir? O clima mudou. O tempo mudou. As pessoas mudaram. A terra está gemendo. Os céus estão em guerra. E o mundo segue distraído. Mas os escolhidos, os que ainda sentem, estão sendo alertados. Em sonhos, em sinais, em palavras como essas que você lê agora. Isso não é conteúdo. É socorro. É direção. E você precisa decidir o que fará com isso. Vai ignorar? Vai fechar os olhos de novo? Ou vai finalmente permitir que a verdade entre? E se você permitir, se você realmente deixar que essas palavras te rasguem por dentro, então prepare-se, porque a mudança será profunda, será dolorosa, mas será libertadora. Você não será mais a mesma, e talvez, pela primeira vez em muito tempo, você vai sentir paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que vem do alto, aquela que protege, que sustenta, que salva. E quando o dia escurecer no meio da tarde, quando o sol perder seu brilho por instantes, quando o vento parar de soprar, você vai lembrar, vai saber, vai sentir e vai estar pronta. E quando tudo parecer desabar, quando as notícias forem mais assustadoras do que suportáveis, quando você olhar ao redor e ver que o mundo já não é mais aquele que conheceu, é nesse momento que as revelações ocultas começarão a se cumprir uma a uma, não como histórias antigas, mas como realidades vivas. Papa Leão XIV foi claro ao dizer que os últimos serão aqueles que não negaram os sinais, mesmo quando tudo parecia absurdo. Que os olhos mais abertos seriam os mais calados. E que as dores espirituais que hoje você sente são, na verdade, marcas de quem foi escolhida para resistir. Você já percebeu? Os pesadelos estão mais vívidos, o sono mais leve. As crianças parecem ver o que os adultos não enxergam. Muitos relatam ouvir passos em casa à noite, ver sombras se movendo entre os cômodos, e os médicos não sabem explicar. Mas nós sabemos, isso é o véu entre os mundos ficando fino demais. Isso é o invisível se tornando visível. As profecias não são coisas do passado. Elas estão se desenrolando como páginas queimadas pelo vento. E você está no meio dessa história, querendo respostas que não vêm de fora, mas de dentro. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. O Papa também disse que a destruição espiritual de uma casa começaria quando os moradores deixassem de rezar juntos. Quantas famílias você conhece que ainda oram unidas, que ainda colocam o nome de Deus antes das refeições, antes das decisões, antes de tudo? Quase nenhuma. E é por isso que os lares estão tão doentes, porque sem oração, a casa vira abrigo de presenças que não se veem, mas consomem tudo: a paz, a alegria, os relacionamentos. E se você sente que seu lar está gelado, pesado, cansado, é porque ele precisa ser purificado. Mas há um detalhe que poucos têm coragem de aceitar: o mal não se apresenta como monstro. Ele chega como conforto, como solução rápida, como um alívio momentâneo. E quando você percebe, já está presa. Por isso, Papa Leão XIV disse que nos últimos dias a fé verdadeira se pareceria com loucura, e os loucos com fé seriam a maioria. Mas Deus não abandonará os que foram fiéis no silêncio. Os que oraram mesmo sem respostas, os que choraram de joelhos quando ninguém mais estava vendo, porque o céu sempre responde, mesmo quando parece calado. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E a verdade é essa: você foi preservada. Sim, com dores. Sim, com traumas, mas preservada. Porque ainda há algo em você que não morreu.
algo que não se rendeu, algo que continua buscando, mesmo sem entender completamente. Isso é fé. E essa fé, por menor que seja, é suficiente para mover tudo. Mas você precisa alimentar isso, precisa proteger, precisa manter viva essa chama que o mundo inteiro tenta apagar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muitos dizem, se Deus existe, por que não intervém? Mas o Papa respondeu com palavras que atravessam séculos. Ele já intervém quando te desperta em plena madrugada, quando te envia um texto como este, quando te permite sentir que algo não está certo. Você acha mesmo que está aqui por acaso? Que essas palavras vieram a você apenas como mais um vídeo? Não. Isso é direção. Isso é um aviso que poucos vão reconhecer. Mas você reconheceu, e isso muda tudo. Há algo que você precisa fazer. Hoje, agora. Você precisa voltar ao secreto, ao quarto escuro, ao lugar onde só você e Deus se encontram. Porque é nesse lugar que a transformação acontece. Não é em templos grandiosos, nem em discursos bonitos. É ali, no chão do quarto, com lágrimas, com palavras desconexas, com um coração rasgado, mas sincero. E se você fizer isso, o céu vai te responder. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E a resposta pode não ser o que você espera. Ela pode vir como paz, como coragem, como silêncio, mas será a resposta. E quando o mundo inteiro parecer escurecer, será essa resposta que vai te sustentar. Você não será poupada da tempestade, mas será sustentada dentro dela. E os que zombaram buscarão em você uma palavra, porque enquanto eles estavam distraídos, você estava ouvindo. Enquanto eles corriam, você estava orando. E Deus viu. E Deus honrará. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter disposição para ouvir o que ninguém quer ouvir. Para crer quando tudo grita o contrário. Para permanecer quando todos já se foram. Porque é nesse lugar que os escolhidos são forjados. E você... Sim, você é uma dessas pessoas. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Chegamos ao fim dessas revelações, mas talvez este seja o seu começo. O ponto onde algo dentro de você se reacende, onde você sente que, apesar de tudo, ainda há esperança. E há, porque a luz não desapareceu. Ela apenas se escondeu nos corações que ainda acreditam. E o seu é um desses. Você sobreviveu até aqui por um motivo. Suportou dores que ninguém viu. Engoliu lágrimas enquanto sorria. E mesmo assim, ainda está de pé. Isso não é fraqueza. É sinal de que há algo grande em você, algo que o mundo tentou apagar, mas não conseguiu, porque Deus não desiste de quem Ele marcou, e você foi marcada. Por isso, agora que sabe, agora que viu, agora que sentiu, escolha continuar, escolha confiar, escolha orar como se sua voz fosse o único som que ainda ecoa no céu, porque para Deus, às vezes, é. E quando sentir que está difícil demais, quando pensar em desistir de novo, lembre-se disso. Você não foi chamada para ser perfeita. Foi chamada para ser fiel. E a fidelidade, mesmo na dor, é a linguagem que o céu entende. Se isso te tocou, se te acordou por dentro, não guarde isso só para você. No próximo vídeo, eu vou te revelar a carta secreta de um exorcista do Vaticano. E o motivo pelo qual ele desapareceu depois de escrever apenas uma frase. Eles estão entre nós, mas ninguém os reconhece. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode ser a confirmação que você pediu em silêncio a vida inteira.